Olá! Vamos mergulhar hoje na origem de uma prática muito, mas muito especial: o culto cristão no lar. A gente vai ver como uma simples conversa numa casa modesta acabou dando início a uma tradição que atravessou gerações. Pois é, a nossa história toda começa com essa pergunta. E olha, parece uma coisa pequena, né? Mas vamos descobrir juntos como um momento que parecia comum, uma conversa entre amigos, teve consequências gigantescas e duradouras. Então, para a gente começar, vamos entrar no nosso primeiro ponto, a conversa improdutiva. A gente vai direto para a casa de Pedro, onde Jesus estava hospedado. Só que o clima inicial não era dos mais inspiradores. Pelo contrário, o papo que estava rolando ali, sabe, era meio sem graça, sem propósito nenhum. Imagina só a cena. Uma noite linda, o céu todo estrelado, aquele luar prateado. Sabe, era o cenário perfeito para uma conversa daquelas que elevam a alma. Mas o papo que estava acontecendo ali dentro não estava combinando muito com a beleza daquela noite, não. E é exatamente aqui que a mudança começa. De um jeito muito sutil, muito bondoso, Jesus decide dar um novo rumo para aquele diálogo. Ele pega os escritos sagrados, mas não para dar uma bronca, nada disso. Ele só convida todo mundo a pensar um pouquinho com uma pergunta bem simples. E essa pergunta nos leva direto para a nossa segunda parte: as lições dos artesãos. É aqui que a gente vai ver a genialidade de Jesus em ação, transformando uma conversa qualquer a usar analogias do dia a dia com profissões que todo mundo conhecia para revelar verdades profundas. Um diálogo de verdades simples. E a primeira pergunta, claro, vai direto para o dono da casa, o Simão Pedro, que era pescador, né? Jesus pergunta: Simão, o que o pescador faz quando vai para o mercado com o resultado da pesca do dia? Uma pergunta direta, do universo dele. E a resposta do Pedro, super prática, super lógica. Ele explica que, óbvio, eles escolhem os melhores peixes. Ninguém quer comprar o que não presta. E aqui está o ponto-chave. A ideia de selecionar, de escolher sempre o que há de melhor. Jesus dá um sorriso e continua, passando para outra profissão. E o oleiro? O que ele faz para conseguir realizar o seu trabalho? E aí a conversa começa a ganhar um novo fôlego, fica mais interessante. A resposta do Pedro, que a essa altura já estava bem mais interessada no papo, traz um segundo princípio fundamental, o de modelar. O oleiro não pega o barro e aceita do jeito que está. Não, ele trabalha o barro, ele modela até dar a forma que ele quer. E aí vem a terceira, a última analogia para fechar o raciocínio. Jesus insiste: e o carpinteiro? Como ele faz para entregar o trabalho que ele pretende? E o Pedro, de novo, vai direto ao ponto. Ele explica que o carpinteiro precisa trabalhar a madeira. Precisa usar ferramenta, cortar, lixar. Senão, a peça bruta nunca vai virar algo de valor. Ou seja, o ponto aqui é o trabalho. É a necessidade de transformar ativamente a matéria-prima. E é com essas três ideias na mesa, selecionar, modelar e trabalhar, que a gente chega na grande virada da história, na nossa terceira parte, o lar como alicerce. Jesus pega essas lições dos artesãos e as conecta com algo fundamental: o papel da nossa casa na construção do nosso caráter. E olha que interessante como o lar é definido aqui. Não é só um lugar para morar, né? É a primeira escola da alma, o primeiro templo, e mais, é o lugar que exporta o nosso caráter para o mundo lá fora. É a nossa base para tudo. E aí ele joga a pergunta que amarra tudo isso. Pensa bem, se até os artesãos precisam cuidar e aperfeiçoar o material deles, como é que a gente pode esperar ter uma comunidade boa, tranquila, se o nosso lar, a nossa base, não for aperfeiçoado também? E essa frase, gente, nossa, ela é o coração de toda a lição. É uma ideia poderosa demais. A paz do mundo não começa em grandes conferências ou palácios. Ela começa dentro da nossa própria casa. A lógica é brilhante, né? Se a gente não consegue aprender a viver em paz entre quatro paredes com as pessoas que estão ali coladas na gente, como é que a gente vai sonhar em ter harmonia entre países inteiros? A paz é uma habilidade que se aprende primeiro em casa. Ok, então com essa ideia bem clara na cabeça, a lição vira uma coisa super pessoal, super prática na nossa quarta parte, uma nova luz na mesa. Jesus pega esse princípio universal e faz um chamado bem direto para o Pedro e sua família: cultivem a paz no dia a dia. Jesus então dá uma olhada em volta, sabe, naquela sala simples, sem luxo nenhum, e mostra que a grande mudança não precisa de um palácio. Ela pode começar ali mesmo onde eles estavam, com o que eles tinham.
E o foco vai todo para a mesa de jantar, que não é só um móvel, né? É vista como o lar de teu pão, o lugar sagrado onde o alimento de cada dia chega. É um espaço de nutrição para o corpo e também para a alma. E para deixar bem claro que tudo que é grande começa pequeno, ele usa mais uma analogia fantástica. Pensa numa colheita farta. Ela começa com um grãozinho só. A luz que ilumina um quarto inteiro é a expansão de pequenos raios. A paz, da mesma forma, começa ali, com pequenos gestos à mesa. E com isso, a gente chega ao clímax da nossa história, na quinta e última parte, o primeiro culto no lar. A lição foi dada, a proposta foi feita e uma tradição inteiramente nova está prestes a nascer. E a resposta de Pedro é de uma simplicidade e confiança que, nossa, é tocante. Ele não questiona, não hesita, não pergunta como. Ele simplesmente aceita a orientação, pronto para colocar o ensinamento em prática na mesma hora. E os passos para começar essa nova prática são incrivelmente simples. Primeiro, Jesus chama a família para perto. Depois, convida todo mundo para uma conversa que edifica, que constrói, e também para uma meditação mais elevada. E, por fim, ele desenrola os escritos da sabedoria para ler e refletir juntos. E com esse gesto, ali mesmo, naquele lar simples, debaixo daquele céu estrelado, Jesus deu início ao primeiro culto cristão no lar. Uma tradição que nasceu de uma conversa e que deixa para a gente uma reflexão, sobre o imenso poder que existe dentro das paredes da nossa própria casa.